Patriota, quais são os benefícios para quem utiliza esse cordão, né? Porque muita gente que não vivencia essa área, mas o que é que um cordão vai mudar nisso? Então, a gente queria explicar justamente essa questão, Patriota. Tá sem o áudio. Vamos ajustar o áudio do Patriota. Chegou? Oi, Renata. Agora, a Rocha. De volta aqui no Manhã Cidade. Primeiro que essa fita não substitui ali os documentos, né, comprobatórios da deficiência. Nós vamos conversar aqui sobre esse assunto com a Érica Aleixo, que é neuropsicóloga. O uso dessa fita aí com o desenho de girassóis, né, como símbolo de identificação de pessoas com deficiências ocultas, ou seja, que não estão aparentes, né, Érica? Bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. O que seriam essas deficiências ocultas? É o que você colocou. Bom dia a todos. Bom dia, Renata. É aquilo que a gente não pode ver, né? A gente pode, por exemplo, perceber. E essa percepção vai depender justamente daquele momento em que a gente diria que aquela pessoa teve alguma crise. Então, alguns dos transtornos que entrariam nesse ponto, que poderia utilizar e se beneficiar, seria, por exemplo, um TDAH, uma bipolaridade, uma pessoa que tem bipolaridade, a própria ansiedade. Então, são alguns transtornos em que as pessoas que, lógico, é o que foi colocado, necessita de um laudo. Porque não vai adiantar você estar com a sua fitinha lá, né, o seu cordão do girassol, se você não apresentar um laudo em uma necessidade ou uma situação dessa extrema de uma crise. Então, é uma identificação. Isso não vai justificar você ter ou usar se você também não apresentar a documentação, que seria o laudo, justificando e comprovando aquele uso daquele cordão. Qual o ganho que as pessoas com deficiências ocultas têm, né, com esse cordão? A identificação, né? Porque muitas vezes, principalmente crianças que têm algumas crises, por exemplo, autista, o próprio TOD, que é um transtorno opositor, que também tem condições de utilizar o próprio cordãozinho. Então, de repente, uma crise agressiva, em que a gente poderia dizer como um ponto de agressividade, que não seria agressividade, mas uma condição de ordem sensorial, né? Seria de ordem sensorial. Então, às vezes, um barulho, que a criança, às vezes, a gente olha e diz assim, está sendo agressiva. Não, ali é uma alteração sensorial. Então, o barulho, o estímulo da luz, aquilo ali pode provocar uma forma de ter um desenvolvimento comportamental atípico. E aí, você com a identificação, essa mãe também vai ter um pouco mais de segurança e as pessoas que estiverem em volta vão ver que é uma criança atípica, que está tendo ali uma crise e que precisa apenas respeitar e dar o apoio. Isso é para isso que serve. Importante também, né, Érica, que as pessoas ao redor saibam do que se trata, né, do conhecimento sobre esse cordão, do que ele representa, do que ele significa, porque senão não adianta de nada também, né? Isso mesmo. Então, o cordão ele vai servir para identificação. Então, olhar e saber que aquela pessoa tem algo em que precisa em algum momento, se houver uma necessidade, eu tentar buscar dar um apoio, uma ajuda, sem precisar ter aquela questão do preconceito. Está fazendo isso por birra, está fazendo porque quer e etc e tal. Não. Existe ali uma pessoa que tem uma necessidade específica, que precisa utilizar o cordão para poder ser respeitado também e precisar de ajuda se caso haja uma necessidade. Como é que as pessoas podem ter acesso a essa fita com os desenhos de girassóis? Nas UBSs, nos IPs, na Secretaria de Saúde, pode ser ofertado isso. Inclusive também na própria internet, em alguns pontos comerciais que já é conhecido pela população, pode-se comprar também e adquirir esse cordãozinho. Agora, essa fita por si só, ela garante, por exemplo, um atendimento prioritário em algum estabelecimento, ou se for demandada a apresentação de um laudo, por exemplo, a pessoa tem que apresentar, como é que funciona? Só o cordãozinho ele não vai fazer com que a pessoa tenha um direito, né? Então está numa fila preferencial. Se não existe um laudo, então não tem como comprovar, então fica bem mais difícil, porque não é para isso. Então não vai fazer com que você, tendo o cordão, não tenha que buscar um laudo. Pelo contrário. Esse cordão ele só vai ter força se você apresentar em conjunto com ele o laudo. Então, o laudo médico ele necessita estar sempre com você, além do cordão também. Todas as pessoas com alguma deficiência não aparente, alguma deficiência oculta, elas são obrigadas a utilizar essa fita ou não?
não são obrigadas, certo? Só se houver uma necessidade mesmo. Até porque esses transtornos ou esses acometimentos, muitas vezes é imperceptível no olho, né? A olho. Então, o que é preciso é ter essa identificação. Quem tem fibromialgia, ela pode também estar utilizando. Uma pessoa que tem uma bipolaridade, ela também pode estar utilizando, mas como uma forma de identificação. Mas não tem obrigação alguma de estar com esse cordãozinho no pescoço. Essa lei atende a um pedido, né, por mais empatia, né, e representa um passo importante aí, principalmente para a inclusão, Érica. Sim, a questão do respeito, né, que eu sempre falo muito, sabe? Então, esse cordãozinho é só um ponto da gente poder entender que existem pessoas que são diferentes mesmo, que necessitam de respeito e de um atendimento diferenciado, né, em relação ao outro. Então, é respeitar muito, entender que nem todo mundo, né, tem as condições no sentido de percepção, de entendimento. Então, que tem algumas outras pessoas que têm dificuldades e que têm alterações e que é natural e que é normal, mas que precisa ser respeitado e entendido. Perfeito, obrigado pelas informações. Érica Aleixo, neuropsicóloga, conversando com a gente sobre esse tema importante, né, o uso dessa fita com girassóis para identificar pessoas com as chamadas deficiências ocultas, as deficiências que não são aparentes ali, né, no primeiro contato. Renato, eu volto contigo. Perfeito, patrão. Obrigada pelas informações.